Hoje eu quero te ensinar a escutar o seu corpo. Não para você ficar se culpando, mas para você se compreender melhor. Você precisa saber que o corpo não adoece do nada. Ele responde. O corpo responde às emoções não digeridas. Ele responde aos limites não colocados. O corpo responde às histórias que não foram olhadas. Para eu te explicar mais profundamente tudo isso, primeiro eu preciso falar um pouco da psicossomática. O que é psicossomática? A psicossomática começa quando alguém ousa dizer: o corpo também fala, o corpo também quer se comunicar. A psicossomática não é a negação da doença física, é um olhar para o corpo de uma forma como um todo, que investiga como os processos emocionais, como os conflitos do seu inconsciente podem influenciar o funcionamento do seu corpo. E também investiga como essas emoções atuam como gatilhos, como agravantes a algumas doenças, ou mesmo como causas primárias de diversas patologias. Vocês vão me ouvir dizer muito no nome Grodeck. E por isso eu já vou resumir aqui quem foi George Grodeck. Ele foi um médico alemão que nasceu por volta de 1866 e faleceu em 1934. Foi ele que introduziu essa ideia que o inconsciente influencia diretamente no corpo físico. Para ele, a mente não está separada do corpo. Para ele, a doença ela é uma tentativa de solucionar e não uma punição. Então, a visão da psicossomática é que o sintoma não é o seu inimigo, ele é um mensageiro. Se o sintoma ele é um mensageiro, a próxima pergunta que eu faço é: o que exatamente o corpo está tentando comunicar? A partir de agora eu vou começar a explicar como a psicossomática compreende alguns sintomas físicos e quais emoções costumam estar por trás dessas manifestações. Por exemplo, dor de cabeça. A dor de cabeça não é só tensão muscular. Para a psicossomática, a dor de cabeça pode estar relacionado ao excesso de controle, ao pensar demais, autoexigência, autocobrança, conflito mental constante, dor de dente e bruxismo. Dor de dente e bruxismo são exemplos clássicos de como a raiva contida, um estresse severo, eles podem levar aos desgastes do dente e também às dores das articulações dessa região. Além da raiva reprimida, outras emoções como engolir situações calado. É quando você deseja fazer algo ou falar algo, porém você não pode ou é obrigada a ficar quieta. E aí você se sente com raiva dessa situação e o reflexo disso é diretamente nos seus dentes, mordendo isso. E muitas das vezes as pessoas fazem isso de forma inconsciente ou até mesmo dormindo. Você já passou por algo assim? Pois é, o dente dói quando não se permite reagir. Dor de garganta. A dor de garganta pode estar relacionado ao mundo da expressão, porque garganta é expressão. Dores de garganta pode estar associado ao medo de falar, palavras engolidas, silenciamento emocional. Tudo aquilo que não é dito pode pesar na garganta. Muitas pessoas ainda sentem uma bola na garganta, um nó na garganta. Dor de ouvido. Ouvido é escuta e está relacionado a não querer ouvir algo ou convive com pessoas que criticam constantemente ou até mesmo com pessoas que dizem palavras que ferem.
E o reflexo do corpo às vezes o corpo diz: eu não quero mais ouvir isso, eu não aceito ouvir isso. Dores nos ombros. Os ombros carregam peso e está relacionado à responsabilidade excessiva, cuidar de todos, falta de apoio. Pois é, quem carrega o mundo sente isso no corpo, sente isso nos ombros. Dor no peito e problemas respiratórios. O peito, ele guarda emoções profundas, como tristeza, luto não elaborado, sensação de sufocamento emocional. Em relação ao pulmão, por exemplo, asma, pode estar associado a conflitos de dependência emocional, medo de separação, falta de liberdade, opressão em qualquer tipo de relacionamento. Pensa assim, quando falta ar na vida, o pulmão que sente. Dor de estômago, refluxo, gastrite, tudo relacionado a esse órgão, o estômago. O estômago, ele digere as emoções e é por isso que ele é afetado em situações mal digeridas, raiva contida, dor de estômago, refluxo, gastrite, doenças relacionadas ao órgão estômago. O estômago, ele digere emoções. E é por isso que ele é afetado em situações mal digeridas, raiva contida, ansiedade antecipatória. A pessoa fica remoendo emoções. Tudo pode afetar o seu estômago. Dor na barriga. O abdômen guarda emoções primitivas, como medos antigos, insegurança, falta de acolhimento, ansiedade crônica, dificuldade em processar perdas. É por isso que muitas pessoas em processo de luto pode afetar a saúde intestinal e também pode desencadear diarreias. Coluna vertebral e a famosa lombar, dores na lombar. A coluna, ela é sustentação, é apoio. E emoções como falta de apoio, medo do futuro, insegurança financeira, insegurança emocional. Todas essas emoções podem causar dores nessas regiões. Pois quando não se sente sustentada na vida, o corpo curva. Coluna vertebral e a famosa lombar. A coluna é sustentação e apoio. Emoções como falta de apoio, medo do futuro, insegurança financeira, insegurança emocional. Todas essas emoções podem causar dores nessa região. Pois quando não se sente sustentada na vida, o corpo que curva. Quadril. Quadril é movimento. Emoções como medo de avançar, resistência à mudança, conflitos com o prazer e com a sexualidade. Todas essas emoções podem causar dores e rigidez a essa região, porque a vida pede movimento e quando isso não acontece, o corpo responde. Pernas, joelhos e pés. As pernas são direção. Emoções como medo de seguir por um caminho ou por uma direção podem afetar as pernas. Já os joelhos estão ligados ao orgulho e à rigidez. E pensamentos como eu não me curvo a algo, eu não me curvo a alguém.
ou eu não me submeto a isso, podem trazer dores e problemas nessa articulação. Os pés são base do corpo e significam pertencimento e enraizamento. Por isso, sentimentos como medo de avançar, resistência a mudanças, pensamento como eu não sei se consigo ir, eu tenho medo do futuro, ou relutâncias em abandonar algo que já passou, pode gerar dores nos pés e no calcanhar. Sensação de desenraizamento, que é a falta de pertencimento, não se sentir pertencente. A sensação de que você não pisa firme ou não pertence à sua família ou ao ambiente em que você está. E pensamentos de dúvidas, inseguranças sobre onde colocar os seus pés podem gerar essa instabilidade e dores nessa região. Quando não sabemos para onde ir, o corpo trava. Me conta aqui nos comentários se você se identificou com alguma dessas emoções e já sentiu esses sintomas. Escreva aqui que eu quero ler todos os comentários. Dores nas mãos e nos braços. As mãos e os braços são fazer. E na psicossomática, eles representam a capacidade de interagir com o mundo, executar as nossas ideias, abraçar as oportunidades ou até mesmo nos defender. Os braços são ação e por isso fazer demais ou não ser reconhecida pelo que faz, conflitos entre querer agir e sentir que é impedida, podem causar formigamentos e dores nessa região. Sentimento de incapacidade, como não sou bom o suficiente no que faço ou perdi o jeito. Perfeccionismo que paralisa, autocobrança excessiva, tem dúvidas sobre a qualidade do seu trabalho, dificuldade em soltar, tentar controlar situações ou pessoas, segurar com muita força ou incapacidade de agarrar uma chance, uma oportunidade. As dores no pulso, por exemplo, podem simbolizar a mobilidade da ação e pensamentos como estou de mãos atadas costumam travar essa região. E nessas situações aqui o lado importa, geralmente o lado direito está ligado à vida profissional e à essência masculina, como a ação, razão, proteção, defesa, e já o lado esquerdo, ele reflete o lado afetivo, receptivo, também a essência feminina e o mundo emocional. Então, quando a ação é bloqueada, o corpo sinaliza. Candidíase, vaginite, infecção urinária. Um dos pontos mais sensíveis. E com todo carinho e respeito, eu vou expor aqui a visão da psicossomática. Infecções recorrentes no sistema reprodutor feminino, como candidíase, vaginite, infecções urinárias, embora causadas por agentes biológicos, a recorrência dessas infecções está frequentemente ligada à queda na imunidade, mediada pelo cortisol elevado, que é o hormônio do estresse. Isso já é comprovado cientificamente. Mas uma visão mais profunda do mundo emocional pode ser um gatilho para essas doenças. Quando a mulher sente conflito de intimidade, limites invadidos, não se sente permitida a sentir prazer, conflitos com seu corpo e com a sua feminilidade, insegurança emocional no relacionamento. Essas emoções podem causar esses sintomas. É cientificamente plausível e observado em casos clínicos que sintomas físicos nessas áreas
podem atuar como um mecanismo inconsciente de defesa. Quando a mulher já sofreu algo na infância ou em contextos de conflito no matrimônio, ou até mesmo um sentimento de repulsa ao parceiro. O corpo, ele pode criar uma barreira física, como uma dor ou infecção, que impede o contato íntimo, servindo como uma comunicação não verbal de um desejo de afastamento, que a pessoa não consegue verbalizar ou ela se sente que não está, ela não está autorizada a expressar conscientemente, né, para se afastar. O corpo feminino é sábio, ele aprendeu a se defender do que machuca a alma. Essa defesa corporal, ela pode ser herdada, principalmente em famílias que têm alguma história, mesmo que muito antiga, uma história de mulheres que sofreram alguma agressão nessa região. Importante sempre reforçar que o tratamento é essencial, tanto o tratamento físico como um tratamento emocional. Lembrando que a psicossomática não exclui exames, não exclui tratamentos, simplesmente é um olhar mais ampliado, porque curar não é calar o corpo, é escutá-lo. Se você lembra, no início do vídeo, eu disse a frase: o sintoma não é inimigo, ele é mensageiro. E eu quero trazer uma reflexão sobre isso. O sintoma não é inimigo, ele é mensageiro. E eu sei que é difícil ouvir isso. É difícil ouvir que o sintoma pode ser uma mensagem para você. Quando o corpo dói, quando algo falha, quando a rotina é interrompida por alguma doença, algum sintoma, tudo que a gente mais quer é que tudo volte ao normal. Tudo volte a ser como era antes. Volte a ser antes de sentir a dor. Mas deixa eu te dizer algo. Com muito respeito à sua dor, o sintoma não é o fim. Ele chega para te... O sintoma não é o fim. Ele não chega para te destruir, ele chega para te mostrar algo que precisa ser olhado. Biologicamente e fisiologicamente, o corpo adoece tentando restaurar o equilíbrio. É um movimento inteligente. Às vezes é um movimento compensatório e às vezes é um último recurso que ele tem. Algo saiu do eixo e o organismo tenta, do jeito que ele consegue, com as ferramentas que ele tem, ele tenta trazer de volta uma harmonia que foi perdida. Isso a gente chama de homeostase, essa harmonia. E quando você consegue olhar para isso, você percebe que o sintoma também pode estar te dizendo: ei, ainda há uma chance, ainda não é o fim. Eu sei que existe doenças graves, eu sei que em alguns momentos a vida fica por um fio. E é justamente aí que algo profundo acontece. Sintomas de doenças graves mexem muito com o mundo emocional, por quem está passando por isso. E isso pode te colocar em contato com lugares internos que uma pessoa saudável raramente vai acessar. Quem está com saúde quase nunca pensa quanto tempo ainda tem, não fica revisitando suas prioridades, não aprofunda os vínculos. Mas quem está com sintomas, quem adoece, passa a valorizar o aqui e o agora. Valoriza cada momento. Passa a enxergar o que realmente importa. Passa a perceber o quanto certas preocupações eram superficiais, eram bobagens. Porque a doença, ela aproxima da essência. Ela nos reconecta com o amor, com a família, te traz uma conexão mais profunda com quem você ama,
nos relacionamentos, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu parceiro. Te conecta com o valor real da vida. Muitas vezes é nesse lugar frágil que nasce uma força nova, uma consciência mais ampla, um olhar mais humilde, uma presença mais verdadeira. Talvez a doença não vem para te punir ou para te castigar, mas ela vem para lembrar você quem realmente é você. Lembrar do que você mais gosta. Lembrar o que realmente importa para você. E se você puder escutar essa mensagem, mesmo em meio à sua dor, talvez descubra que dentro desse processo ainda existe um caminho, ainda existe um sentido, ainda existe vida. Se esse vídeo fez sentido para você, em algum momento você se identificou, compartilhe. Às vezes alguém está passando por alguma situação somente porque nunca foi escutado. Eu sou Jordana Leles, sou biomédica, fitoterapeuta e trabalho com saúde integrativa feminina. Se você sentir que é o seu momento para um tratamento ou para um acompanhamento individual e personalizado, eu estou à sua disposição e é só mandar uma mensagem. Vou deixar aqui na descrição como você pode agendar o seu atendimento. Um beijo e um forte abraço.